Então, eu vou me apresentar e contar um pouquinho para vocês como eu cheguei até aqui, como eu cheguei até essa empresa, esse modelo de negócios que está fazendo tanta diferença na minha vida e na vida de tantas pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Eu tenho 28 anos, me chamo Patrícia. Me formei em Educação Física, me especializei em Biomecânica, Avaliação Física e Prescrição de Exercícios. Trabalhei nessa área durante 4 anos, mas a minha vida profissional começou aos 16, na verdade, né? Quando eu já buscava uma liberdade, né? Que eu chamava de liberdade financeira, que era não depender de ninguém, não depender da minha mãe para poder sair, tomar um sorvete, fazer o que eu quisesse fazer, né? Hoje o meu conceito de liberdade financeira é outro, eu fui entendendo melhor isso, né? E aí eu fiz uma análise, depois de 4 anos atuando nessa área da educação física, área da saúde. Eu vivi durante 2 anos, assim, uma crise profissional, porque eu não via a médio e longo prazo as chances de alcançar aquela liberdade financeira que eu já, né, tinha uma breve visão quando mais nova, porque eu vi que eu investi durante 6, 7 anos nessa área e em 4 anos atuando nela, eu ainda não estava gerando lucro, né? Eu consegui aí, com muito custo, pagar o investimento feito. E aí eu decidi estudar, né, e analisar o mercado e ver alguma outra área para eu atuar que me desse mais projeção, né, de alcance de viver, né, e de não ficar na sobrevivência, como a grande maioria das pessoas vive. E aí eu fui fazer a faculdade de comércio exterior, trabalhei com exportação durante um tempo, mas também ali eu comecei a analisar que a médio e longo prazo, o que poderia acontecer eu teria que investir mais em estudos, em preparação, em desenvolver novas habilidades, porque eu já tinha desenvolvido habilidades na área da educação física, claro que a gente vai sempre aprimorando, mas eu já estava com mais segurança atuando no mercado, e eu precisei me desenvolver numa nova área para eu poder atuar nesse mercado, mas eu tinha que fazer um alto investimento também, de tempo, dinheiro, e brigar nesse mercado tradicional. Falei, bom, quero fazer de uma outra forma, né? Tentei empreender, abri um negócio de massas caseiras congeladas, abri entre aspas, foi meio fundo de quintal, até levantar a grana e consegui abrir um CNPJ dentro de todas as regras e altos investimentos para assim empreender e ter um negócio próprio. E eu estava sempre nessa busca, né? Então eu fui ao longo desses 22 anos de mercado profissional, eu atuei em quase 10 áreas diferentes, né? A última que eu atuei por quase 10 anos é a área de eventos corporativos, aonde eu percebi que eu ganhava mais, mas era uma falsa ilusão, porque o valor que eu ganhava mais, que a gente chama de cachê, na verdade, não era mais porque eu trabalhava muito mais do que em outras áreas que eu atuei. E aí eu comecei a analisar, comecei a estudar o mercado mais ainda, buscar por novos negócios, por novas oportunidades, porque uma coisa que eu sempre tive certeza é que viver nesse padrão, né, nessa referência de vida que é a da maioria das pessoas, que é o trabalho de segunda a sexta, né, durante 40 anos para depois se aposentar e viver uma vida muito limitada, sabe, aqueles grandes sorrisos de largo na sexta-feira e aquela profunda tristeza no domingo à noite, com a musiquinha do Fantástico, do Faustão, aquela depressão. Acho que é a realidade da maioria das pessoas que estão aqui na sala. Esse é um padrão de vida que sempre me incomodou desde nova, desde a primeira área que eu atuei. E eu tinha sempre essa certeza, tenho até hoje, que não é o que eu quero para minha vida. E aí, quando eu conheci a Junesse Global, que é essa empresa que eu vou mostrar aqui para vocês a visão, né, desse modelo de negócios, dessa empresa que está profissionalizando esse mercado aqui no Brasil, na América Latina, me fez muito sentido, porque aqui eu vi que eu podia empreender, que era uma coisa que eu já queria fazer, com baixo investimento, risco zero, e com alto poder de escala, ou seja, de multiplicação de uma maneira global, né? Eu já tinha atuado na área do comércio exterior, né, de maneira global, mas ao mesmo tempo limitada, porque é assalariada. Então, meu salário pagava as contas, mas não me dava a projeção que eu quero alcançar. E aqui eu vi que isso sim é possível, né, através de uma ferramenta que nos possibilita atuar de uma maneira muito mais ampla e de maneira colaborativa. Porque diferente do mercado aí fora,
onde as empresas normalmente têm 1, 2, 3 diretores, um em cada setor. Aqui a gente atua dentro do conceito da nova economia, a nova economia colaborativa, onde você tem vários diretores e vagas para poder crescer e alcançar aí patamares maiores. Para que vocês entendam um pouco melhor, eu vou compartilhar minha tela, porque eu vou trazer aqui para vocês os números, o que a empresa entrega, né? Eu vou compartilhar aqui a tela. A gente está dentro do conceito da geração jovem. Está todo mundo vendo minha tela? Jeunesse, né? Esse nome em francês quer dizer juventude. Mas apesar do nome em francês, a empresa é uma multinacional norte-americana, uma empresa extremamente jovem, nascida no ano de 2009, ela acabou de completar 11 anos de vida, e a empresa de maior crescimento na história do setor, né, tendo alcançado aí em apenas 6 anos de vida a marca de faturamento superior a $1 bilhão no ano fiscal. E esse é um marco que empresas de tecnologia conseguiram em tão pouco tempo. Então, dentro desse segmento, a Jeunesse ela é realmente pioneira, né? A gente está aí equiparada em termos de crescimento exponencial com Facebook, Amazon, Apple, Google, eBay, né? E a gente também está devidamente crivado e associado aos órgãos competentes que regulamentam a atividade dessa profissão, né, das vendas diretas. Aqui no Brasil é a ABEVD, a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. Nos Estados Unidos, a DSA, e no órgão mundial WFDSA, porque é uma empresa que está presente em mais de 140 países, para ser mais preciso. Hoje a gente está em 150 países. E nesse momento de pandemia, a empresa ela cresceu muito mais. Nós estávamos em 148 países e abrimos mais 2 mercados durante a pandemia, além de um crescimento de 60% comparados ao mesmo período do ano passado, né? Então, aqui eu só tenho cada vez mais certeza que eu estou no caminho certo, numa empresa que, além de atuar no ramo do anti-envelhecimento, é também uma empresa anti-crise e que já nasceu à frente do mercado, né? Vocês vão entender um pouquinho mais aí mais à frente. E por essas e outras, né, a empresa detém aí mais de 700 prêmios dos mais cobiçados dentro e fora do seu segmento. Quando a Jeunesse chegou aqui no Brasil há 4 anos e meio atrás, ela está no mundo aí há 11 anos, mas aqui no Brasil há 4 anos e meio, e a gente está construindo o mercado consumidor e posicionando essa marca, né? A gente está profissionalizando esse mercado aqui. Ela adquiriu os direitos de uso de marca da maior arena da América Latina, a antiga HSBC Hall, que leva o nosso nome, Jeunesse Arena, que está localizada no Rio de Janeiro, né, na Barra, e é onde os maiores eventos culturais e esportivos que acontecem no Rio são na nossa casa, além das nossas convenções, né, dos nossos eventos. E a Jeunesse tem uma causa que é muito bacana, uma causa social, que me chamou muita atenção também, onde ela apoia, ela assiste crianças no mundo inteiro em situação vulnerável, né? E isso se deve ao fato dos valores da empresa, né? Os fundadores são um casal, o Andy Lewis e o Randy Ray. Ele teve uma infância muito dura, né? E ele, né, prometeu para si que quando ele fosse adulto, ele se tornaria um homem, né, de muito sucesso e com bastante dinheiro para poder ajudar outras crianças que passam por situações parecidas com a que ele passou na infância, né? Então, essa é uma causa que é muito bacana. Além do Jeunesse Kids, a empresa também ajuda em causas sociais diversas, como o Covid, esse momento que a gente está vivendo, onde ela fez uma doação de $500 mil à Organização Mundial da Saúde, entre outras que a Jeunesse também atua. A grande missão da empresa é redefinir a juventude, né? E para isso, a Jeunesse desenvolveu um sistema chamado Sistema YES, é o Sistema de Aprimoramento da Juventude. Então, esse é um sistema que tem a sinergia dos produtos que ela entrega, né? Então, o uso de um produto potencializa a ação do outro dentro dos segmentos de cuidados pessoais e nutricionais. Então, aqui para vocês terem uma ideia, gente, eu não vou aqui me aprofundar cientificamente, tá, sobre cada produto. Eu quero que vocês vejam que
o que nós temos e o que nós entregamos, né, e o que leva a empresa ao patamar que ela se encontra, é porque o que ela entrega é realmente exclusivo, é patenteado e não é encontrado em qualquer lugar, a não ser conosco, com pessoas que são distribuidoras oficiais e representantes da marca, tá? Então, até uma outra ressalva. Se você está aqui nessa sala assistindo a essa apresentação, é porque você foi convidado, né? Aqui é uma empresa onde pessoas que são indicadas, que são convidadas, podem fazer parte, né? E se a pessoa te convidou, é porque ela vê em você algum potencial, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, na linha de cuidados pessoais, a gente tem a linha com a qual a empresa nasceu, a linha chamada Luminesce, guardem esse nome, pesquisem, perguntem sobre ele e sobre os demais, para quem te convidou. É a linha que detém a maior tecnologia, né? É uma linha desenvolvida com fatores de crescimento de célula-tronco humana adulta, isso é uma patente exclusiva da Junesse, com alto poder de reparação e regeneração. E aí, para vocês terem uma ideia desse sistema de aprimoramento da juventude na linha nutricional, aqui no Brasil, principalmente, quando a gente fala em suplementação à base de colágeno, né? A gente pensa em linha Naara. Se você ainda não ouviu falar, você vai ouvir muito em breve, tá? Essa é a linha mais vendida de colágenos no Brasil, porque ela realmente entrega o que ela se propõe. Então, do cuidado de dentro para fora e de fora para dentro, só para vocês terem uma ideia dessas duas linhas de produtos que eu citei, elas trazem um vigor e uma viçosidade para a pele. Imagina o restante do que nós temos de produtos. Então, perguntem para a pessoa que te convidou sobre a ciência, sobre o aprofundamento de cada produto. Eu poderia passar aqui horas falando sobre cada um deles, mas a gente tem aí, claro, um tempo mais limitado, e o que eu quero aqui é passar a visão para vocês. Quero que vocês entendam o mercado que a gente está atuando e espero que faça sentido para vocês. Então, para que vocês entendam sobre os produtos, né, do jeito que vocês merecem, eu não vou me aprofundar aqui, claro, porque senão eu vou tomar muito tempo de vocês, então perguntem para quem os convidou. Peraí que a minha tela acho que deu uma travada aqui. Mais uma coisa que a gente gosta de deixar muito claro, né, é que os nossos produtos, né, e toda a nossa linha não tem intenção nenhuma de tratar, de curar, de prevenir doenças, tá? E sim trazer mais longevidade. A gente sabe que no processo de envelhecimento a gente tende a perder cabelo, perder dentes, né, as células vão morrendo, e o que a empresa traz é realmente uma linha de produtos que vão te dar muito mais suporte, né, nesse processo de envelhecimento. Aqui alguns resultados, né, só para vocês terem uma ideia do antes e depois, do que a gente consegue entregar. E o nosso corpo clínico responsável pelo desenvolvimento dos produtos, né, parte, né, do nosso corpo clínico. O Dr. William Amzalag é o diretor de ciência dos produtos, um médico francês, que apresenta um canal científico que nós temos, o Longevity TV. O Dr. Nathan Newman é um membro do Conselho Médico, especialista na tecnologia de fatores de célula-tronco humana adulta. E o Dr. Vincent Giampapa é o fundador da Academia de Medicina Anti-Idade. A gente está aqui muito bem amparado, né? Curiosidades da ONU. Isso aqui também é bem bacana. Em 2010, a ONU apontou aí numa pesquisa que nós tínhamos, em média, 36 idosos para cada 100 crianças, e que a previsão é que até 2036 a gente tenha uma média de 116 idosos para cada 100 crianças, e isso significa um aumento de 200% na população acima de 60 anos. E isso quer dizer o quê? Que a gente está vivendo mais, né? E que a gente tem muito mercado para atuar, né? Então, uma vez que envelhecer é uma certeza, envelhecer bem é uma escolha, né? E essa é a nossa missão aqui. Eu falei inicialmente que eu comecei a analisar o mercado em busca de algo que realmente me desse muito mais brilho nos olhos, e dentre essas pesquisas e estudos, eu cheguei a um dos especialistas, né, no mercado financeiro, que é o Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Eu li esse livro, na sequência li O Negócio do Século XXI, que fala sobre o nosso mercado, né? Então, aqui eu pude entender o quê? Que algumas questões que a gente tem na vida, e até aquela moda de estamos sempre na correria, na correria, na correria, mas na correria do quê? Né? Na correria de cumprir as funções.
né? E a vida acaba passando. Isso sempre me incomodou. Eu quero viver, eu não quero sobreviver, eu não quero ganhar dinheiro só para pagar a conta e depois ficar contando e parcelando o meu prazer, as minhas viagens ou o que quer que eu queira viver, né? Então, o Robert Kiyosaki é um dos especialistas, um dos maiores cheques do mundo que trazem o conceito do viver, né? O trabalhar e escalar o próprio negócio. Então, para que a gente tenha o quê? Mais tempo, tenha mais dinheiro, para que a gente consiga viver e não sobreviver, né? Eu, trabalhando na área de eventos corporativos, não tinha tempo para nada, mas eu conseguia, sim, desenvolver esse negócio em paralelo. Então, falta de tempo não é desculpa, né? E sim, os nossos sonhos. Eu tenho sonho, sim, de ter a minha liberdade financeira de fato, né? E quando eu li o negócio do século XXI, eu vi que isso é realmente possível. Basta a gente ter uma organização e a gente realmente querer acontecer. A Junesse não é uma empresa que vai analisar o seu currículo, né? É uma empresa que vai te dar a oportunidade para que você se desenvolva de uma outra forma, né? Então, aqui a gente tem muito desenvolvimento, a Junesse é uma escola de negócios, né? E a gente está realmente profissionalizando isso aqui no Brasil e na América Latina, como eu falei. Dinheiro, o dinheiro é algo que a maioria das pessoas vive refém, né? E aqui nesse livro, não só Robert Kiyosaki, como outros especialistas também dizem que a gente precisa aprender a fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Aqui na Junesse a gente aprende isso também. A gente aprende através de 6 formas de ganho de uma plataforma e de equipe, de mentores que nos ensinam a como desenvolver esse negócio e ajudar mais pessoas. Isso é outra coisa que é incrível, né? Diferente do mercado tradicional. Então, aqui tem alguns pontos que eu trouxe desse livro, né? Que essa é uma atividade, o marketing de relacionamento, das vendas diretas, que existe há mais de 100 anos. Nos Estados Unidos, é um tipo de negócio que é desenvolvido por 80% da população, é muito difundido. Aqui no Brasil, apenas 20% desenvolvem esse modelo de negócios. Por isso que eu digo que a Junesse está profissionalizando esse mercado aqui, porque ela já nasceu neste formato, né? Hoje, com a situação que a gente está vivendo dessa pandemia, tem muitas empresas aderindo ao modelo de negócios que nós fazemos, mas nós somos realmente pioneiros e especialistas, tá? 90% das pessoas no mundo desenvolvem esse empreendedorismo em paralelo à sua atividade principal. E é assim que eu comecei a desenvolver esse negócio e várias outras pessoas, tá? E eu, dentro da minha correria louca, né, trabalhando com eventos corporativos de segunda a segunda, eu conseguia separar ao menos 40 minutos, inicialmente, vou ser bem sincera, aqui 3 vezes por semana, né? Era um pouco mais difícil, mas com o tempo eu conseguia encaixar aí no final de semana, porque no nosso tempo comercial, a gente gera o dinheiro que paga as nossas contas, mas é no nosso tempo livre que a gente consegue construir riqueza, né? E a Junesse nos proporciona isso. Aqui eu vou mostrar para vocês as formas que nós temos de fazer isso acontecer, de posicionar essa marca, de empreender. Se você nunca empreendeu, essa é uma grande oportunidade para você aprender a como fazer e você não vai aprender sozinho, né? Dentro dessa escola de negócios, que é especializada nisso, nós temos realmente uma plataforma e um corpo de diretores e grandes líderes. E aqui na sala nós temos líderes que estão nos acompanhando, estão aqui também para nos auxiliar até no final aí com perguntas, e que eu vou chamar aqui também para falar. Nesse modelo da nova economia, que é o que a gente já está vivendo, a gente empreende desenvolvendo parcerias e não abrindo um negócio, fazendo um alto investimento e contratando empregados, né? Então, a Junesse, ela é a empresa que cuida de toda a parte operacional, logística, desenvolvimento de produtos, posicionamento, abertura de mercados, enquanto nós, que somos os distribuidores oficiais da marca, somos incumbidos de posicionar a marca e construir o mercado consumidor. Como? Consumindo e levando o produto e a oportunidade de negócios às pessoas, à população, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E isso é muito incrível, porque nós estamos aqui no Brasil, eu já apresentei, né, essa oportunidade, assim como a venda dos nossos produtos, para amigos que estão morando na Austrália, para uma amiga que está morando no Japão, para o meu primo que está morando no Canadá. Eu não preciso falar a língua local e nem me deslocar até lá para poder fazer uma reunião
de negócios e mostrar o que nós temos aqui, né? Então, isso é realmente incrível e essa é a nova economia. A gente se envolve com a empresa através de um baixo investimento, então eu abro o meu negócio global fazendo investimento somente em produtos, eu não preciso abrir uma franquia, uma loja física, um espaço, pagar aluguel, deixar parte do meu faturamento para que a empresa desenvolva o marketing, até toda a parte de marketing é disponibilizada a nós para que a gente tenha o material de trabalho de divulgação. Tá? A gente tem um desenvolvimento pessoal e profissional muito grande, porque aqui é uma escola de negócios, ninguém vai começar a fazer algo sem desenvolver as habilidades necessárias, né? Quando eu comecei a estudar educação física, foi para desenvolver as habilidades que uma professora de educação física precisa ter. Quando eu fui estudar o comércio exterior, eu precisei desenvolver as habilidades e aqui não é diferente. Aqui a gente desenvolve e, na prática, a gente já começa a fazer o negócio acontecer. A gente escolhe os nossos horários, não temos chefe, né? Não temos limites de ganho, porque esse aqui é um sistema meritocrático de pagamento, né? E a gente consegue construir a nossa renda residual, que é a nossa riqueza, né? A Junesse tem 6 formas de nos pagar, e a primeira delas é através das vendas. O lucro na revenda, gente, eu não sei aí se tem pessoas nessa sala que já trabalham com vendas ou que detestam vendas, mas eu tenho certeza que se você não gosta de vendas, você conhece alguém que gosta, né? E você pode sim formar uma parceria com essa pessoa, ajudá-la a crescer e com o crescimento dela você também cresce. Isso é incrível, né? Então, explicando bem rapidamente sobre cada uma das formas de ganho. O lucro na revenda, o que é? A gente pega o produto na empresa a preço de atacado e entrega ao consumidor a preço de varejo. A gente tem um lucro, né? E além da gente ter o produto em mãos para vender diretamente à pessoa, a gente também passa a ter um e-commerce, né, com o nosso nome. O meu é patriciajambeiro.junesseglobal.com, que antigamente as vendas eram porta a porta, hoje é clique a clique. Né? Eu encaminho o meu site, o link do meu site para o meu amigo que mora na Austrália, para o meu primo, para outras pessoas, e essas pessoas entram no meu link, fazem a compra, pagam direto para a Junesse que vai se incumbir de pegar do estoque dela e entregar para o meu cliente e ela me paga na minha conta periodicamente o meu lucro. Essa é a primeira forma de ganho, a venda. A segunda forma é através da indicação, é através das parcerias que a gente desenvolve. Então, vejam bem aqui. Esse aqui é um tipo de negócio que você pode aí associar um barquinho, né, onde você tem 2 remos. Um é o das vendas diretas e o outro é das parcerias que você desenvolve, né? Dos negócios que você vai fazer com outras pessoas. Então, como que a gente faz? Como eu estou aqui apresentando para vocês, né? Se fizer sentido para vocês, vocês vão analisar como vocês querem se envolver com a empresa. Eu quero só revender, eu quero empreender com a empresa, né? Então, eu vou abrir a minha loja online global e eu vou escolher uma gama de produtos para eu usar, para eu conhecer o produto, para oferecer como degustação, para as pessoas entenderem, né, a força que tem os nossos produtos, a entrega, e também para poder gerar dinheiro através da venda, né? Então, vejam que esses combos são combos sugeridos pela empresa de produtos que vão te dar mais vantagens na compra, no investimento da abertura do seu negócio, tá? Por você ter um desconto maior nessa primeira compra, nesse investimento na abertura do seu negócio. E vejam que esse CV, ele é uma pontuação agregada a cada produto. Por que isso? Porque a empresa está em 150 países. Então, para que ela não fique fazendo toda a conversão da moeda, né? Para cada pessoa que está comprando e movimentando produtos no meu e-commerce, ela faz uma análise por uma pontuação agregada a cada produto. E essa pontuação é a mesma em todos os países em que ela atua. Tá? Fazendo essa análise, ela paga, ela converte em dinheiro na moeda local de cada pessoa em cada país que esteja para receber a sua bonificação, né? O americano ele gosta muito de bônus, né? Então, essas são a segunda forma que nós temos de nos beneficiar. A terceira forma é quando você está empreendendo e, como diz o Robert Kiyosaki, como dizem os grandes especialistas, você quer construir dinheiro, a liberdade financeira, você precisa escalar o seu negócio, escalar, se multiplicar.
né? Então, quando eu trabalhava como professora, eu era uma professora que trabalhava durante 8, 10, 12 horas num dia, né? Dando aula, personal, na academia, mas eu ganhava limitado, né? Por aquele tempo que eu estava despendendo trabalhando. Por mais conhecimento que eu tivesse, eu ganhava pelo meu tempo vendido, trocado pelo valor que eu ganhava. Quando eu escalo, ou seja, eu gero parcerias com outras pessoas, essas outras pessoas estão fazendo parte da minha equipe de pessoas parceiras e distribuidoras, representantes oficiais da marca. Eu não ganho sobre elas. Eu as ajudo a se desenvolver, a ajudar outras pessoas e quanto mais pessoas a gente ajuda, mais todo mundo cresce, tá? Então, eu fiz um investimento na abertura do meu negócio, adquiri um pacote de produtos equivalentes aí a 300 pontos, me mantenho ativa para que eu tenha essa bonificação de equipe. Então, eu vou explicar melhor aqui. Quando a gente se associa à marca, a gente é um avatar, a gente tem um e-commerce, a gente tem um escritório virtual. E aí a gente, dentro de um sistema de pagamentos chamado sistema binário, a gente começa a gerar parcerias através de duas equipes. A gente chama de equipe da direita e equipe da esquerda, tá? Então, quando eu iniciei o meu negócio aqui, as primeiras pessoas com quem eu falei sobre o meu novo negócio foi com os meus familiares, com os meus amigos, a minha mãe e o meu irmão. Eles logo se associaram, viram aqui para a minha mãe, ela já se associou como uma consumidora, né? Então, a gente tem 3 perfis aqui de parceiros: consumidores, pessoas que querem só comprar os produtos por um preço mais em conta, né? Os revendedores e os empreendedores, né? Os builders, as pessoas que querem realmente posicionar a marca e fazer negócios, né? O meu irmão é uma dessas pessoas mais visionárias. A minha mãe se associou para consumir. Mas a minha mãe, ela também comentou ali com o dentista dela, né? Comentou com a amiga. O meu irmão já foi expandindo, né, o mercado, e dessa forma eles foram também escalando o meu próprio negócio, além do deles. A minha mãe como consumidora, ok, né? Mas todos eles, né, quando a gente forma essas parcerias, o nosso papel é ajudar essas pessoas a se desenvolverem e fazerem esse posicionamento de maneira profissional. O meu amigo Pedro também quis fazer parte, né, do nosso negócio, e aí eu não vou abrir uma terceira frente de distribuidores, mas sim posicioná-lo em uma das minhas frentes, das minhas redes de franquias online, né? Ele também investiu numa gama de produtos, pagou direto para a empresa me repassa 10 a 15% desse investimento, a segunda forma de bonificação, a indicação, né? E aí, essa pontuação, aquela pontuação do pacote que ele adquiriu, ela se acumula para todos que estão aqui na rede, por isso que a gente consegue aqui escalar o nosso negócio e gerar renda residual, porque a empresa, ela nos analisa pela forma como a gente está fazendo o marketing da empresa e posicionando a marca, construindo o mercado consumidor, né? Como toda empresa entrega produtos e ou serviços, né? A Apple, por exemplo, entrega celulares, tablets, e se ela não vender os produtos, se ela não posicionar, ela não gera dinheiro, né? A Netflix posiciona aí serviços, então se ela não tiver o maior número de pessoas falando sobre, divulgando, indicando para que mais assinaturas tenha, ela também não ganha, né? Não gera renda, faturamento. Aqui a gente trabalha entregando resultados e não produtos, tá? Então, essa movimentação de produtos que vão entregar os resultados para esses consumidores, a empresa analisa da seguinte forma: toda vez que uma das minhas redes de distribuidores acumular ou movimentar o equivalente a 300 pontos em produtos e a minha outra rede de franqueados 600, ela entende que eu estou fazendo um trabalho muito bem feito e ela me paga R$ 140 porque ela entende que eu fiz um ciclo. Tá como se fossem milhas. E aí você pode analisar isso de uma forma mais rasa, no sentido de, pô, R$ 140 me leva à liberdade financeira, mas você pode ampliar a sua visão e entender que quanto mais a gente trabalha aqui, mais a gente ganha, né? E quem faz um ciclo faz 2, faz 3, faz 10, faz 100, faz 1000, e aqui a gente tem a liberdade financeira, aqui eu me multipliquei, né? Então eu não dependo necessariamente de eu levantar todo dia às 7, às 8, às 9, cumprir uma carga horária para eu ganhar um valor fechado. Aqui os meus ganhos são ilimitados. E quanto mais eu expandir a marca, mais eu vou gerar faturamento para mim e também para as pessoas que estão envolvidas no meu negócio, tá? E uma outra vantagem que nós temos aqui é que todas as pessoas que eu estou indicando, né, e ajudando elas a se desenvolverem, eu também gero um faturamento
gera uma porcentagem sobre o que eu estou ajudando essas pessoas a construírem. Então, meu irmão e a minha mãe, eles são meu primeiro nível aqui, como se fosse um DNA. Tá todo mundo ligado, né? A minha mãe e o meu irmão são meu primeiro nível, são os meus primeiros indicados diretamente. Então, por tudo que eles geram dessa renda residual, eu tenho uma participação de 20% sem tirar nada deles. Eles geraram uns 14 mil cada um, por exemplo, nesse mês, nesse período, nessa semana, 20% desse faturamento eu ganho sem tirar nada deles. As pessoas que eles indicaram são o primeiro nível deles, o meu segundo, eles ganham 20% e eu 15%. Os indicados deles são o segundo nível deles, o primeiro do indicado deles e o meu terceiro nível eu ganho 10% e assim se segue até o sétimo nível. Então, no sistema de franquias tradicional, cada um abre a sua franquia e ganha pela sua. Aqui a gente escala, né, os nossos ganhos através de uma rede de franqueados, tá? Aqui só para vocês verem, né? Isso aqui é uma print mais antiga da minha rede. Tudo que está aqui em vermelhinho são os meus primeiro níveis, né? Aqui está minha mãe e o meu irmão, né? A Karen, a Rita, a Daiane, são algumas das pessoas que são meu primeiro nível e todo o restante está sendo construído e enraizado por eles, né? Isso está me gerando um faturamento mensal, não só para mim, mas a eles também, por esse trabalho em conjunto que é feito. Títulos e reconhecimentos, isso aqui também me chamou demais a atenção, né? Quando eu conheci esse modelo de negócios, porque aqui eu vi que eu poderia realmente crescer, o que o mercado tradicional muitas vezes nos trava por uma língua a menos que você fala. Eu no comércio exterior eu precisava falar o maior número de línguas possíveis. Eu comecei no comércio exterior falando 2 línguas, comecei a estudar mais 2, mas eu vi que eu tinha que despender muito tempo e cada vez mais dinheiro e investir cada vez mais no desenvolvimento, né, das minhas habilidades para eu poder atuar naquele mercado e aumentar os meus ganhos, né? Então aqui, quando você se associa à marca, né, se torna um distribuidor, abrindo o seu e-commerce de maneira global e fazendo o seu investimento, você vai começar a posicionar essa marca. E quando você abre as suas 2 redes de franqueados, você se torna um executivo dentro da empresa, né? E aqui, esse crescimento, né, sem limites para sonhar, vai acontecendo conforme você ajuda outras pessoas. Então, eu ajudei 2 pessoas, eu alcancei o título de executivo dentro da empresa. Eu formando novos executivos, eu vou subindo de patamar e essa média de ganhos aqui é a média de ganhos pelas parcerias promovidas, né? Conforme você ajuda as pessoas e vai crescendo dentro da empresa. Um Safira 25, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no executivo, né? Safira 25, ele está fazendo em média só pelas parcerias, né? Que ele gerou 25 ciclos, vezes hoje 140, é uma média de R$ 4.000 ganhos só pelas parcerias, fora vendas, fora indicação e fora todas as outras formas que nós temos de gerar renda aqui. E eu vou chamar uma pessoa aqui que já está nesse patamar, né? É uma pessoa que é uma das maiores líderes aqui no nosso sistema, na nossa empresa, que já é uma referência, né? Recebe aí grandes convites para falar sobre business, para contar a sua história, para levar, né, esse modelo de negócios para o maior número de pessoas. A Carol Carvalho, quero que vocês saudem aí com palmas virtuais. E... Valeu, Paty. Tá me ouvindo bem aí? Sim. Maravilha. Bom, gente, prazer aí todo mundo. Vou contar aqui minha história rapidinho. Nesse momento a gente gosta de ouvir outras histórias, então, só para vocês entenderem minha relação com a Junese, eu estou um pouco mais de tempo que a Paty, estou desde 2017, né? Tem 3 anos e meio praticamente, 3 anos e 4 meses que eu estou trabalhando com a marca. E só que eu venho do mercado tradicional, como a maioria das pessoas, né? Eu me formei em farmácia, me formei em 2007, tenho 36 anos. E fiz pós-graduação, fiz especialização, tudo como manda a cartilha, né? Na minha geração, não sei vocês, mas meus pais me ensinaram a fazer uma faculdade, a arrumar um emprego, uma boa empresa, trabalhar lá por 40 anos e depois viver de aposentadoria. Só que no meio do caminho a gente já viu que não é bem por aí, né? Se a gente for depender de INSS, a gente morre de fome, essa é bem a verdade. E foi nesse cenário todo que eu comecei a me preocupar em 2017, né? História de reforma da Previdência e tudo mais, eu já percebi que já era um sistema que não ia mais funcionar para a nossa geração. Mas, como que eu conheci a Junese? Eu me vi insatisfeita profissionalmente falando, em 2017.
Eu tive 15 anos de carreira aí, né, no meu corporativo, assim, no meu universo tradicional, vamos dizer assim. Eu me especializei na área hospitalar, então toda a minha carreira foi dentro de hospital, né, da corporação hospital. E eu fui muito feliz, assim, eu sempre gostei da minha profissão, né? E eu acho que tem grande valia a minha profissão, a área da saúde, eu sou apaixonada, só que eu me dei conta que eu não gostava do sistema. Quando eu me vi insatisfeita, eu comecei a analisar ali toda a minha história, né? Toda a minha trajetória profissional. E aí eu me deparei com algumas situações e sempre alguém se identifica. Eu estava no momento ali que eu já estava num cargo na empresa que eu já não conseguia mais crescer. A gente fica limitado, né? Quando a gente trabalha CLT, quando a gente trabalha no corporativo, a gente fica limitado. A gente cresce até o momento, dali para cima é tudo muito difícil, é muito burocrático. No meu caso, para eu dar o próximo passo, eu iria para a vaga da minha coordenadora, né? E a gente sabe que vaga de coordenação é uma só. E sabe lá Deus quando que eu ia ter essa oportunidade, né? Eu ia ter que puxar muito o saco ali para ter essa oportunidade, porque essa é a realidade do mundo corporativo, é essa politicagem. A gente tem que puxar saco para estar ali na vista o tempo todo para conseguir uma promoção. Às vezes a gente tem que engolir sapo de chefe que não tem o mesmo princípio que o seu, mesmo você concordando ou não, você tem que engolir sapo, ficar quieto porque você tem que pagar conta, né? Eu me senti assim e isso começou a me incomodar muito. Fora que do meu lado trabalhava um monte de gente que não me agregava, eu não gostava das pessoas que trabalhavam do meu lado, né? Muitas vezes colega querendo puxar tapete. Então todo esse ambiente competitivo começou a me incomodar. E fora o fato que eu estava pagando conta, né, gente? Eu já era um cargo sênior, que era um cargo ok, e eu só estava pagando conta. E quando eu olhava para frente, eu não via perspectiva de crescimento. E aí eu me dei conta que eu estava insatisfeito por todo esse cenário, e aí eu senti a necessidade de ir atrás de alternativas, né? Eu pensei, bom, eu não nasci farmacêutica, né? Tudo são habilidades, então eu posso aprender outras habilidades. A gente sabe que o mundo está mudando. Hoje a gente está na era digital, muitos empregos estão sumindo, outros irão surgir, né? Máquinas substituindo tudo. Outro dia eu li um artigo falando que a profissão de advocacia não vai mais existir, vai ser tudo por máquina, né? Então, assim, nesse cenário todo, eu fui para o LinkedIn atrás de alternativas, né? A rede social de networking, e aí eu conheci a Juness. A pessoa que me apresentou a Juness foi o Matias, eu não conhecia ele, né? Muito doido isso, foi um contato totalmente frio, mas eu estava nessa busca, querendo mudança, não estava feliz. Apresentou tudo pelo Skype na época, fez muito sentido para mim, né? Eu entendi que a empresa era grande pelos números. Uma empresa que fatura US$1 bilhão por ano, desde 2015, a gente já vê que é uma gigante, ela quebrou recorde. Um dado importante que eu gosto de trazer é a Avon é uma empresa de venda direta, assim como a Juness. E a Avon fez o seu primeiro US$1 bilhão com 86 anos de vida. A Juness fez com 6 anos. Então, assim, eu não tive dúvidas que ela já era uma gigante. Isso me chamou atenção. E os produtos patenteados, exclusivos por eu ser da área da saúde, isso me chamou atenção. Mas o que me fez iniciar? Eu percebi que, primeiro, eu poderia fazer em paralelo. Então, quem está conhecendo aqui hoje, a proposta não é você largar o que você faz. A proposta é você agregar essa atividade no seu dia a dia. Foi assim que eu comecei. A gente trabalha de forma inteligente. Então, se você tiver 1 hora do seu dia, você já consegue construir algo gigantesco aqui. Foi assim comigo. Então, eu comecei em paralelo e eu vi que eu não tinha risco. Gente, começar a fazer, né, essa jornada junto à Juness, você não tem risco nenhum. Você vai comprar um pouco de produto para você usar, né, e um pouquinho a mais para você fazer umas revendas. Todo produto na mão, um negócio que você gera. Se der errado, né, se for o pior cenário, você vai pegar e vai tomar tudo. Ainda vai ficar mais bonito, mais jovem, mais saudável. Então, eu vi que não tinha risco e eu poderia fazer em paralelo. Foi assim que eu comecei a minha jornada aqui dentro. Eu trabalhava das 8 às 18, e à noite eu me dedicava 1, 2 horas, né? Comecei assim para ver o que ia dar, para ser bem sincero. Eu queria fazer uma renda extra. Comecei e depois de 2 anos que eu fiquei nessa rotina, eu já estava ganhando mais dinheiro com a Juness do que o meu salário lá, que eu tinha 15 anos de carreira, né? Claro que nesses 2 anos eu, né, fui me apaixonando pelo processo e me desenvolvi. E aí, gente, nesse cenário todo, obviamente, eu me organizei, né? Demiti meu chefe. Hoje eu vivo 100% dessa ferramenta, eu estou muito feliz, assim, a perspectiva financeira que aqui tem, eu não consegui encontrar lá fora. Então, qual foi a minha história? Eu comecei 3 anos e meio atrás com a ideia de fazer uma renda extra e hoje eu já estou caminhando para a minha liberdade financeira, né? Por quê? A Paty mostrou, eu sou Safira 25, a gente tem uma média aqui no meu patamar de R$4.000 de renda residual, ou seja,
seja, uma média de R$ 4.000 que eu ganho, teoricamente, se eu não fizer nada de tudo que eu construí. Porque eu tenho uma rede, eu criei essa rede. A minha rede tem 800 e poucas pessoas e está em 5 países. Olha que legal. Porque eu dei um passo lá atrás e hoje a minha equipe, né, a minha rede de franquias, que é a melhor analogia, já passou de 800 pessoas e está em 5 países. Qualquer movimentação que acontece na minha rede, eu ganho parte disso. E isso só vai aumentar, gente. Daqui 5 anos, essa minha rede vai passar de 10.000 pessoas. A gente já tem as projeções. A Junés já tem tudo esquematizado pelos próximos 20, 30 anos. A Junés é muito à frente, ela é muito visionária, a empresa. Se vocês pesquisarem a história dos nossos fundadores, vocês vão ver. Então, eu já tenho R$ 4.000 ali garantido se eu fizer ou não fizer nada, mais o lucro na revenda dos produtos que eu trabalho. Que sem esforço, de verdade, gente, sem esforço eu devo vender uns 5, 6 mil reais todo mês. Hoje as pessoas me buscam para comprar produto Junés. Junés é sinônimo de qualidade. Então, quem tem receio de venda, que era o meu caso, pode cair de cabeça, porque aqui a gente não precisa vender. É só você falar, sou Junés, as pessoas vão atrás de você. A gente já está nesse momento, isso porque a gente está no momento pioneiro, né? A gente está construindo. A gente ainda está em 11% dos municípios do Brasil. Olha o que a gente tem pela frente. A gente tem muito mercado, né? É só a gente analisar, todo mundo que precisar tomar uma decisão, analisa. O mercado que a gente está inserido, ele vai aumentar ou vai diminuir com o passar dos anos? O mercado do anti-envelhecimento. Ele só vai aumentar, porque a cada dia que passa tem mais pessoas ficando velha. E a expectativa de vida aumenta a cada dia que passa. Hoje a gente já vive até os 90, 100 anos. E não existe um ser humano que não busque por rejuvenescimento. Olha o mercado que a gente está, né? Olha a oportunidade. Eu falo que quem está conhecendo hoje, sinta-se privilegiado. Quem te chamou para assistir hoje, no mínimo essa pessoa gosta de você, porque a gente não chama a pessoa que a gente não gosta, né? Então a gente está nesse período muito especial de ascensão, né? A gente está expandindo muito forte e quem tiver essa visão e entender essa oportunidade desse momento que a gente está, vai poder aproveitar e colher ótimos frutos lá na frente. Eu que comecei 3 anos atrás, em 3 anos, que é pouquíssimo tempo, já transformei totalmente a minha vida. Imagino o que vai acontecer daqui 5, 10, 15, 20 anos, né? E para fechar aqui, gente, um ponto muito importante, o nosso contrato aqui é hereditário e vitalício. Daqui 80 anos, quando eu morrer, eu vou estar construindo rede até lá. E essa minha rede passa para o meu filho e passa para o meu neto. Olha o legado que a gente deixa aqui, tá? Então, olha com carinho essa oportunidade, toma a sua decisão, né? Porque a gente está nesse momento especial e a gente tem um sistema de treinamento super validado, a Paty vai explicar agora, onde a gente ensina do zero. Então, não precisa aqui experiência, o que precisa é estar disposto a aprender novas habilidades e a gente aprende dos melhores. A Paty vai falar um pouquinho melhor agora, tá bom, gente? Obrigada, essa era a minha história. Finaliza aí, Paty, um beijo. Obrigada, Carol. Incrível, a Carol, a Thalissa e outros tantos líderes que nós temos aqui. É assim mesmo, gente. Aqui a gente forma líderes, né? Então, elas já são líderes que já estão mais à frente e que nos ajudam a também sermos, né? E ajudarmos outras pessoas também a serem. Como a Carol falou, a gente já tem plano, né, para os próximos 20 anos, ou seja, está mais do que claro, né, e eu tenho cada vez mais certeza que estou realmente no caminho certo, que eu estou numa empresa que tem muito planejamento, e sem planejamento, a empresa quebra. 80% das empresas no mundo que abrem, elas fecham num período aí de 3 a 5 anos por falta de planejamento, por falta de reserva. A gente está vivendo uma pandemia e a empresa está crescendo cada vez mais. A Junés está abrindo mais mercados, está lançando mais produtos, em média 1 por mês, tá? Dentro de um planejamento muito bem estruturado. A Carol falou, nós temos um sistema aí que o sistema é o Black, além das viagens, né? A cereja do bolo. Então, a Junés, ela dá mais um bônus para a gente, né? Que é um reconhecimento. Então, ela nos disponibiliza 2 viagens ao ano pelo mundo, né, com direito a acompanhante. Isso aqui é algo que você também conquista de acordo com o seu trabalho, tá? Alcançando as metas, você ganha essas viagens com tudo pago. A próxima viagem que nós teremos, né, é para a Costa do Sauípe. Então, o período de qualificação é até o final desse mês. Se você gosta de viajar, né, aqui você tem uma grande oportunidade de não precisar ficar contando o seu salário para poder parcelar em X vezes,
né? Não sei se é a realidade de todo mundo aqui, mas a maioria das pessoas para tirar férias, ela tem que fazer né, um planejamento aí antes e parcelar, às vezes, em 10 vezes para fazer uma viagem que ela faz durante uma semana, 4 dias e fica o resto do ano pagando. Aqui a gente ganha o nosso dinheiro e ainda ganha a viagem com tudo pago, né? Fora os treinamentos, isso aqui foi a nossa última convenção, né? A convenção anual, essa foi a mundial. Aqui vai acontecer aqui, Latam, vai ser no início de novembro, tá? Então, quem quiser participar, quem quiser conhecer, quem, né, vier aqui fazer parte conosco, também vai poder acompanhar, né? Então, a nossa convenção teve aí Tony Robbins, né? Como um dos convidados, um dos maiores estrategistas e coaching, né? Que nos treinou aí, fizemos uma imersão com ele. E a IO Black é a plataforma que foi desenvolvida pelos diretores, ou seja, a trilha que já foi aberta, né? A mata que já foi desbravada, para que a gente possa passar e com todo o conhecimento necessário para a gente se desenvolver e fazer um trabalho profissional, tá? Então, comece agora, né? Tire suas dúvidas com quem te convidou, faça seu cadastro, faça seu pedido inicial, agende suas primeiras reuniões. E aqui eu deixo os meus contatos, né, minhas redes sociais, aqui o meu e-commerce, patriciajambeiro.dionesglobal.com, cada um aqui que faz parte da empresa tem um e-commerce no seu nome. E uma frase que para mim faz muito sentido dentro da minha história, que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso para mim é mais do que claro, né? Nesses meus 22 anos de mercado, eu estou em quase 10 áreas diferentes, eu vi que nesse processo de construção eu tenho que aprender coisas que o mercado tradicional não me ensinou, né? Como, por exemplo, o conhecimento do controle financeiro e de como gerir a sua empresa, o seu negócio. E eu percebi também que se eu passar os próximos 20 anos fazendo as mesmas coisas, da mesma forma que eu venho fazendo nos últimos 22 anos, eu não vou chegar onde eu quero. Então, para eu ter os resultados diferentes, os resultados que eu quero alcançar, eu realmente preciso mudar. E não é a falta de tempo, não é a falta de dinheiro, não é a falta de perfil que vão me impedir se eu realmente quiser, né? Porque quando a gente quer algo, a gente realmente vai atrás. Então, o tempo, eu sim coloquei dentro da minha agenda uma prioridade. Acho que tempo, na verdade, é falta de prioridade, né? Eu não tinha tempo para nada, né? A Thalissa Morgado é a minha patrocinadora, foi quem me mostrou esse modelo de negócios e ela sabe muito bem. Eu conseguia falar com ela às vezes 3 horas da manhã, que era a hora que eu chegava em casa do trabalho, né? Mas eu ia colocando no meu tempo, pedindo ajuda para ela. Então, algo que eu, né, para eu aprender a fazer ela, junto com Carol e com toda a liderança, me ajudou e me ajuda a ajudar outras pessoas. Isso é muito incrível. Quando eu trabalhava lá no tradicional, dificilmente alguém sentava para me ajudar, sim, mas de uma maneira limitada. Não em totalidade, porque tinha um risco de eu aprender muito mais do que aquela pessoa e, de repente, ela ser demitida para eu ficar no lugar dela, que a gente não tem esse risco. Que ninguém concorre, aqui todo mundo colabora. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser abrir o microfone, abrir a tela, perguntar, acho que esse é o momento ideal. Inclusive, esse é na verdade, o que nós temos de melhor para dar para vocês, é o nosso tempo, é o que a gente tem de mais valioso. Então, mesmo que você, de repente, não queira perguntar aqui agora, pergunte para quem te convidou, se você anotou, sane todas as dúvidas e venha fazer parte. Entra nesse barco para remar, que vai ser um grande prazer ter vocês conosco se desenvolvendo. Peraí, eu vou liberar os microfones. Só uma correção, a Costa do Sol tem até final de dezembro para a gente qualificar. Você falou no final desse mês, mas é até fim de dezembro, então dá tempo eu percebi, suficiente. desculpa. Não, tudo bem. Peraí, deixa eu ver como que eu libero aqui. Peraí, deixa eu liberar a galera. Dá para abrir sim. Peraí. Dá, agora vai. Gente, eu tô aqui na sala, vou ficar aqui na sala. Quem tá satisfeito aí pode ir embora, mas quem quiser tirar dúvida, eu e a Paty estamos por aqui. Agora deu para abrir.
Aí você falou, quem quiser fazer perguntas, abre o microfone. Não dava para ver, né? Então, gente, só aproveitando, né, que o pessoal aí, a maioria tá de câmera fechada, e a gente sabe que durante a apresentação, às vezes, tem várias distrações, né, no virtual. Então, primeiro agradecendo as duas aí que apresentaram, é um putão, prazerzão, um orgulho trabalhar com vocês. E, gente, de verdade, não deixe que detalhes roubem uma oportunidade. Se alguma coisinha fez sentido para vocês, né? Em questão da marca, em questão do modelo de negócio. Se você tem um sonho grande, tem alguma coisa da realidade que está te incomodando, você tem que ter a mente aberta, né? O mundo está mudando, a gente sabe disso. Esse ano de 2020 com certeza é um marco. Então, às vezes você fala, putz, eu não gosto de vendas, né? E sim, tem vendas, mas ela é uma das formas. Entenda que a gente está construindo a Juness. Todo mundo envelhece. E a gente está falando de saúde. Então, ela é muito além, né? De verdade, sonho grande, mente aberta. Tira suas dúvidas com a pessoa que te convidou. A gente está aqui à disposição também. Se alguma coisa fizer sentido, sobe no barco e ajuda a remar, que a gente está fazendo uma história linda. Tá bom? Beijo, gente! Parabéns, parabéns a todos. Grande beijo. Tchau, boa noite.